Olá de novo. Nessa pequena aula eu vou falar um pouco sobre dispositivos de entrada e de saída de computadores. Basicamente, o dispositivo de entrada é um dispositivo que fornece algum tipo de dado para o computador e um dispositivo de saída é um dispositivo para o qual o computador envia algum dado. Olha bem para esta mesa. Você consegue distinguir quais são dispositivos de entrada e quais são dispositivos de saída? E aí, você consegue distinguir quais desses dispositivos são dispositivos de entrada e quais são dispositivos de saída? Vamos dar uma analisada em cada um? Vamos começar pelo monitor. Na sua opinião, um monitor é um dispositivo de entrada ou um dispositivo de saída? Se você respondeu dispositivo de saída, parabéns, você acertou. Lembra do que eu falei anteriormente? O processador ou a placa de vídeo enviam imagens para a tela do monitor. Logo, o monitor é um dispositivo de saída de vídeo, de imagens. Agora, temos aqui uma impressora. No caso, esse camarada aqui é uma impressora e também um scanner, ou seja, um dispositivo pelo qual eu posso colocar folhas de papel e aí ele vai mandar a imagem, fazer uma cópia desta folha para o computador. E aí, na sua opinião, essa impressora é um dispositivo de entrada ou um dispositivo de saída? Ahá, aqui nós temos uma pegadinha. Esse camarada é tanto um dispositivo de entrada quanto um dispositivo de saída. Ele é um dispositivo de entrada porque eu coloco uma folha aqui, ele faz uma cópia dessa folha e envia para o computador. Ou seja, nós temos uma entrada de dados no computador. Só que também ele é um dispositivo de saída. Por quê? Por meio desse cara eu posso imprimir fotos, imagens e os meus trabalhos. Ou seja, o computador, o processador, vai enviar os dados para que ele possa imprimir na folha para mim. Então, ele é ao mesmo tempo um dispositivo de entrada e um dispositivo de saída. Temos agora aqui um fone de ouvido. E aí, na sua opinião, o fone de ouvido é um dispositivo de entrada ou um dispositivo de saída? Se você respondeu dispositivo de saída, parabéns, você acertou. No caso, o processador vai enviar os dados de som, de áudio, do computador para o fone de ouvido para que o usuário possa ouvir. Ou seja, nós temos novamente uma saída de dados. Se o seu fone tiver uma entrada de microfone, ou seja, ele for um headset, então ele vai funcionar como um dispositivo de entrada e de saída ao mesmo tempo. Por quê? Porque o microfone vai levar o áudio da voz do usuário para o computador. Agora, vamos ver se você está prestando atenção. As caixas de som são dispositivos de entrada ou de saída? Ah, agora ficou fácil. Se você prestou atenção na explicação do fone de ouvido, você já aprendeu que as caixas de som são dispositivos de saída, ou seja, o processador está enviando os dados de som para a caixa de som, ou seja, nós temos novamente uma saída de dados. E para fechar, o queridinho dos gamers, um joystick ou controle de videogame. E aí, ele é um dispositivo de entrada ou de saída? Se você respondeu dispositivo de entrada, parabéns, você acertou. Por meio dele, o gamer, o jogador, vai informar os comandos que devem ser enviados para o computador e, por sua vez, para o jogo. Logo, ele é um dispositivo de entrada. Bem, mas estão faltando aqui nesta mesa dois dos dispositivos de entrada mais importantes do computador. Você consegue adivinhar quais são eles? Se você respondeu teclado e mouse, parabéns, você acertou. Vamos começar pelo teclado. O teclado é o dispositivo de entrada principal de um computador. O computador não vai ligar se o teclado não estiver conectado, pois é por meio dele que o usuário vai interagir com o computador. O computador pode até ser ligado sem o mouse, mas nunca sem um teclado. É por meio do teclado que você vai redigir seus textos, vai preencher os dados da sua planilha, digitar os textos dos seus slides, das suas apresentações, se comunicar via texto na internet, entre outras tarefas. Todo teclado tem pelo menos 101 teclas. O número de teclas pode variar, dependendo do padrão do teclado ou se ele tem teclas multimídia. Este teclado, por exemplo, é um teclado do padrão americano. Já este teclado é um teclado do padrão ABNT2, que é um padrão brasileiro. Ele tem aqui na parte superior algumas teclas multimídia. Dependendo do país ou da região, o padrão do teclado muda. As teclas são colocadas em posições que facilitam a digitação na linguagem nativa do país. Além disso, em regiões diferentes, o teclado pode ter teclas diferentes. Por exemplo, no Brasil nós temos a cedilha, enquanto que no teclado americano esta tecla não existe, uma vez que esse caractere, o C cedilha, não é utilizado na língua inglesa. Por sua vez, o mouse vai permitir com que você selecione coisas na tela, marque textos, clique em botões e em links na web. Como eu falei anteriormente, é até possível você utilizar o computador sem mouse, mas isso vai ser uma tarefa bem difícil. Então, o mouse é o nosso amigo e a gente deve usar ele.
Todo mouse moderno vai ter pelo menos 2 botões de clique, botão esquerdo e botão direito, e uma barra de rolagem. O botão esquerdo é utilizado para selecionar coisas, além de clicar em botões e links. Por sua vez, o botão direito é utilizado para abrir opções secundárias em programas. Por fim, a barra de rolagem geralmente é utilizada para se rolar a tela do programa para cima ou para baixo. Alguns mouses como esse daqui possuem outros botões e têm funções secundárias. Nem todo programa vai ter uma função para esses botões. Esta dupla mouse e teclado são os dispositivos de entrada principais de um computador. Você pode utilizar seu computador sem caixa de som, sem fones de ouvido, mesmo sem impressoras ou outros tipos de dispositivos de entrada ou saída. Porém, o mouse e o teclado são os dispositivos que vão facilitar a operação do computador. Um complementa o outro, e os dois estão aí para ajudar você e facilitar o uso do seu computador.